Olá, como estão? Você acreditando ou não, o mundo que vivemos é rodeado de mistérios que provavelmente nunca conseguiremos explicar. Hoje estaremos vendo alguns relatos. Relatos macabros. Primeiro contato em 87. Ao longo da minha vida, tive várias experiências paranormais. Não tenho compartilhado essas experiências publicamente porque algo que me assombrou me disse para guardar segredo, e as pessoas que ouvem minhas histórias acham que estou louca. Esta é a história do meu primeiro encontro com um fantasma. Eu morava na segunda maior cidade do meu estado, que ainda estava em desenvolvimento quando eu era criança. Eu frequentava o jardim de infância quando minha mãe e eu nos mudamos para um recém-inaugurado conjunto habitacional de trailers. Éramos só nós duas, já que minha mãe trabalhava no setor de oncologia do hospital. Muitas vezes, eu ficava com meus primos e só dormia em casa quando minha mãe tinha folga. Apesar de ser filha única, eu tinha beliches. Eu tinha medo do escuro, então costumava dormir na cama de baixo para alcançar o interruptor de luz mais facilmente. Às vezes, eu via rostos nos padrões da madeira dos painéis e não sabia que era apenas a minha mente me enganando. Lembro-me de uma noite em particular em que fui dormir na cama de cima. Minha mãe me colocou na cama, algo que raramente acontecia, e me deu meu adorado abafado. Era um gismo de gremlins de pelúcia. Eu adorava aquele abafado. No entanto, quando acordei no meio da noite, ele havia sumido. Pensei que talvez tivesse esquecido em algum lugar. Então, decidi aventurar-me até a sala para encontrar meu gismo perdido. Saí do meu quarto e virei à direita para seguir pelo corredor até a sala. Quando cheguei à entrada da sala, caí no chão de terror. Havia uma poltrona grande perto de mim, atrás da qual me escondi. Levantei a cabeça e espreitei ao redor da cadeira para confirmar o que estava vendo. Havia uma figura na cozinha, simplesmente parada lá. Ou melhor, parecia flutuar. Ela não tinha pernas, e elas desapareciam abaixo das coxas. Seus braços também não estavam lá, pareciam amputados logo acima dos cotovelos. A cabeça também estava ausente, restando apenas um pedaço de pescoço. Você pode se perguntar como eu sabia que era uma mulher? Bem, ela estava nua e pude ver seus seios e virilha. Ela estava extremamente pálida e permanecia ali, no canto da cozinha. Senti uma mistura de tristeza e medo tão intensa que comecei a chorar incontrolavelmente e corri de volta para a cama. Me escondi na cama de baixo até desmaiar. Quando acordei na manhã seguinte, ainda estava na cama de baixo, mas o gismo estava comigo. Depois, saí para encontrar minha mãe, que estava preparando o café da manhã. Ela me cumprimentou como sempre, dizendo bom dia, enquanto fazia café. Foi quando eu disse, foi ali que ela estava ontem à noite. Minha mãe imediatamente perguntou, quem? Eu simplesmente respondi, o fantasma. Ela deixou tudo de lado e imediatamente pediu para eu contar minha experiência. Acontece que, quando ela acordou pela manhã, a porta da frente estava escancarada. Um dia, contei essa história para um amigo de longa data, que também era meu tatuador. Estávamos em sua loja enquanto eu esperava pela tinta. Ele me perguntou o que minha mãe diria se fosse perguntada sobre essa história. Eu disse a ele que ela poderia confirmar e pedi que ele ligasse para ela naquele momento. Ele ligou, perguntou a ela e ela confirmou a história. Nesse exato momento, a energia no prédio acabou. Pode ter sido uma coincidência. Mais tarde, fui visitada pela entidade novamente, e ela me pediu especificamente para não contar a ninguém. Já se passaram 20 anos desde então. O restaurante. Trabalho em um restaurante em uma cidade muito rural em Michigan.
Acredito que o programa Caçadores de Fantasmas tenha visitado este lugar alguns anos atrás. Disseram-me que há 2 fantasmas, uma garotinha e um homem. No meu primeiro dia, perguntei sobre os fantasmas, pois havia ouvido falar que o programa tinha estado lá, e minha colega de trabalho disse: "Ah, sim, é uma garotinha", saindo da sala. Imediatamente, algo atinge o pegador de pizzas que usamos no chão. Essa colega de trabalho também me contou, depois de alguns meses, que ligou o rádio e ele foi desligado sozinho. Eu não acreditei nisso, e pelo menos até que aconteceu o seguinte. Era uma noite movimentada de sexta-feira, com karaokê acontecendo e muito barulho. Acima de nós, no andar de cima, há um apartamento condenado que está sempre vazio. Ouvimos algo se movendo pelo teto. Deve ter dado pelo menos 6, sendo generoso, passos incrivelmente altos em direção à prateleira de trás da cozinha onde estávamos. Em seguida, uma pilha inteira de panelas de hotel foi fisicamente jogada no chão, em uma explosão espetacular e dissonante de aço inoxidável. Essas panelas, 91 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e cerca de 20 centímetros de profundidade. E era uma pilha inteira, então pesava aproximadamente 18 quilogramas. Novamente sendo generoso. Antes de jogar as panelas e chegar à prateleira, quase como se estivesse correndo, perguntei ao gerente do outro lado da sala: "Você ouviu isso?" Porque eu sabia que era o fantasma e o som era muito alto no restaurante, eu queria a confirmação de que outra pessoa também tinha ouvido, embora fosse tão alto que era impossível não perceber. Imediatamente após o gerente acenar com a cabeça, confirmando, a entidade derrubou a pilha de panelas no chão. A lavadora de pratos, uma garota de 18 anos, estava observando a prateleira e realmente viu isso acontecer. Vi a expressão no rosto dela e foi impagável. No total, 4 pessoas ouviram o som dos passos pelo teto e uma pessoa viu as panelas sendo jogadas, além de muitas outras terem ouvido o barulho horrível. Acredito que seja impossível ser cético diante de uma ocorrência como essa, de qualquer forma ou maneira, a menos que alguém estivesse pregando uma peça elaborada. No total, 4 pessoas ouviram o som dos passos pelo teto e uma pessoa viu as panelas sendo jogadas, além de muitas outras terem ouvido o barulho horrível. Acredito que seja impossível ser cético diante de uma ocorrência como essa, de qualquer forma ou maneira, a menos que alguém estivesse pregando uma peça elaborada. No total, 4 pessoas ouviram o som dos passos pelo teto e uma pessoa viu as panelas sendo jogadas, além de muitas outras terem ouvido o barulho horrível. Acredito que seja impossível ser cético diante de uma ocorrência como essa, de qualquer forma ou maneira, a menos que alguém estivesse pregando uma peça elaborada. Esses relatos são realmente assustadores. Você gostou? Fique com mais alguns vídeos que estão aparecendo na tela. Até mais.